Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma oficina de astronomia. Essa é a parte 3 e o tema que a gente vai abordar hoje é o Sistema Solar. Meu nome é João Carlos, eu sou monitor da disciplina de astronomia e também faço parte do projeto de extensão Astronomia no Ensino de Ciências. Então, vou apresentar para vocês os materiais que a gente vai precisar para fazer esse experimento. Estamos com o primeiro material aqui, que é essa placa de isopor. Tá? Pode ser uma placa de isopor até mais fina. Essa placa aqui é bem grande, mas a gente vai precisar utilizar um pedaço de 20 por 40. Então, se por acaso você encontrar em alguma papelaria uma placa de isopor menor, que seja desse tamanho, de 20 por 40, é até melhor, que sai um pouco mais barato. Então, nesse caso aqui, como eu só vou usar 20 por 40, eu também vou utilizar como material um estilete para a gente estar podendo fazer o corte. Tranquilo? Um outro material que a gente também vai estar utilizando são duas folhas de EVA, que é esse papel emborrachado. A gente vai usar em duas cores, tanto verde quanto branco, porque o objetivo que a gente vai fazer aqui é montar uma espécie de um campo de futebol e onde a gente vai colocar os planetas em diferentes posições para a gente simular como eles se organizam no sistema solar. Então, para efetuar o corte desse EVA, eu vou utilizar uma tesoura. Pode-se utilizar também um estilete, que eu já coloquei no início do vídeo, e também um tubo de cola quente, que é onde a gente vai fazer a colagem desse EVA no isopor. Eu também vou estar utilizando uma régua, dessas comuns mesmo, de 30 centímetros, que é onde a gente vai fazer as medições para saber onde é que a gente vai cortar o isopor e também as folhas de EVA. E por fim, a gente vai utilizar esses alfinetes aqui, podem ser tanto desse tipo quanto desse tipo. O ideal é que eles sejam coloridos para a gente representar os diferentes planetas do nosso sistema solar. E de preferência, vocês podem estar escolhendo esse aqui de ponta arredondada, que como a gente está falando de planetas e da estrela também, que no caso é o Sol, a gente vai estar utilizando esses aqui de ponta arredondada que vão ficar mais interessantes para a gente apresentar. Uma outra opção que a gente também pode estar fazendo para substituir as taxinhas, caso sejam difíceis de encontrar, a gente pode colocar palitos de churrasco ou palitos de dente e fazer pequenas bolinhas com pedaços de cartolina ou folha A4 coloridas, que aí a gente pode representar cada um dos planetas. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é ver as medidas aqui para a gente poder efetuar o corte do nosso isopor. No caso, a gente vai precisar de 20 por 40, que são essas medidas aqui. Então a gente pode usar uma caneta para fazer a marcação. Então aqui, ó. Feita a marcação. Feita a nossa marcação, agora a gente com o estilete vai efetuar o corte dessa placa de isopor. E agora a gente já tem o nosso campo de futebol, que é onde a gente vai montar o nosso experimento. Nessa etapa aqui, a gente vai fazer o corte do nosso EVA. Então, a gente pode utilizar a própria placa de isopor que a gente cortou para fazer a medida para a gente cortar o EVA. Então, ó, passar a caneta aqui. Então, ó, já está pronto a parte da nossa marcação. E agora a gente vai utilizar a tesoura para cortar esse pedaço do EVA.
Então, a gente fez o corte aqui e vamos colocar em cima da nossa placa de isopor. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a cola quente para poder fazer a colagem do EVA no isopor. Peguei a cola quente aqui e agora a gente vai fazer a colagem desse EVA. Pessoal, eu vou fazer uma alteração aqui no nosso experimento. Nos materiais eu tinha colocado que a gente ia utilizar a cola quente. Eu até comecei a fazer a colagem com a cola quente, mas acontece que ela acaba estragando esse tipo de isopor aqui. Não sei se é por causa da composição da cola ou talvez, muito provável seja por causa da temperatura, e ele acabou derretendo a placa de isopor. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando uma cola comum, pode ser a cola branca, que eu estou utilizando uma cola colorida, por coincidência é verde também, mas como ela vai ficar por baixo, não vai aparecer, vocês podem estar utilizando qualquer tipo de cola. Tranquilo? Dando prosseguimento, a gente chega na parte de corte do EVA branco. O EVA branco vai servir como as linhas do campo de futebol. Eu vou estar fazendo um corte aqui, eu vou estar utilizando em torno de um pouco menos de 1 centímetro, em torno de 8 milímetros a 9, para estar fazendo as bordas, a faixa das bordas do campo. Dei uma organizada aqui no nosso campo de futebol com as tiras que eu acabei de cortar. Lembrando que eu usei praticamente aqui de diâmetro em torno de 9 milímetros. Eu vou colocar as medidas certinhas de cada uma das tiras que eu fiz. E agora só falta ajeitar um pouco delas aqui. E em seguida eu vou começar a colar. Lembrando que eu vou fazer com a mesma cola que eu utilizei para colar o EVA no isopor. E eu vou encaixando e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, pessoal, ficou pronto aqui a montagem do nosso campo. Coloquei todas as linhas aqui. Lembrando que eu vou deixar anexado também a medida de cada uma dessas faixas aqui que eu usei para poder fazer o corte do EVA branco, para fazer as linhas. E agora a gente vai ver mais ou menos a distância de cada planeta, adaptar numa escala, para a gente conseguir colocar aqui no nosso campo. Então, o objetivo do nosso experimento é justamente demonstrar a distância média dos planetas. Então, eu fiz algumas contas aqui para mostrar como é que a gente vai distribuir esses planetas ao longo do nosso campo de futebol. Então, a gente vai utilizar esse UA. O que significa isso? Isso significa unidade astronômica. Então, a gente sabe que uma unidade astronômica ela equivale a 149.600.000 quilômetros. O que é isso? Esse valor aqui é a distância entre a Terra e o Sol. Então, uma unidade astronômica equivale a essa distância aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3 simples e vamos colocar aqui os valores dos outros planetas em relação ao Sol, a distância entre eles. Então, a gente vai colocar o primeiro exemplo aqui, que é esse 57.910.000, que é a distância entre Mercúrio e o Sol. Então, a gente faz a regra de 3, divide aqui os dois valores, 57 milhões pelos 149 milhões, e aí a gente vai obter 0,39 UA, que é a unidade astronômica. Então, no nosso campo de futebol, para a gente colocar em escala, a cada uma unidade astronômica vai equivaler também a 1 centímetro. Então, se a gente tem 0,39 unidade astronômica, a gente vai ter 0,39 centímetros. Para descobrir os outros valores, é só a gente voltar para a nossa regra de 3 e alterar e colocando para cada planeta, né, a distância dele em relação ao Sol. Lembrando que eu vou deixar anexado junto ao vídeo um arquivo que contém todas as distâncias ali, já em centímetros, que vocês vão poder estar colocando lá no campo de futebol. Então isso aqui foi só para justificar qual foi a conta que a gente utilizou para determinar ali a distância entre os planetas na nossa maquete. Então, feitas as contas, pessoal, que a gente montou aqui do lado, eu coloquei a tabela aqui das distâncias de cada planeta em relação ao Sol. Então, deu ali Mercúrio 0,39 centímetros, Vênus 0,72,
terra 1 centímetro, e é a partir disso que a gente vai fixar os nossos alfinetes lá no nosso campo de futebol. Agora a gente está com a nossa maquete de novo, nosso campo de futebol, e agora a gente vai fincar os alfinetes representando os planetas no sistema solar. Primeiro a gente vai colocar a nossa estrela principal, o nosso Sol. Então para isso eu escolhi esse aqui, esse alfinete amarelo, e a gente vai colocar ele bem na posição do gol. E aí em seguida a gente vai colocando os outros alfinetes que vão representar a nossa sequência dos planetas. Lembrando que o que a gente vai ter que fazer? À medida em que a gente for colocando os nossos alfinetes, a gente vai tendo que medir com a régua para saber, de acordo com aquela tabela que eu coloquei no quadro agora há pouco, a distância de cada planeta em relação ao Sol. Beleza? Então, colocando a nossa régua aqui, a gente vai ver cada ponto. Então, o primeiro, que é Mercúrio, ele vai estar a 0,39 centímetros, o que é muito pouco. Então, a gente vai ter que ter bem cuidado na hora que for colocar aqui, ó. Então, ele vai estar mais ou menos essa distância. Vou até colocar um pouco de lado, que ele estaria nesse ponto aqui. Só não vou colocar em linha reta, porque vai acabar, como tem essa ponta arredondada aqui, vai acabar batendo um no outro. Em seguida a gente tem Vênus, que vai estar 0,72 centímetros, então ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui. Vou distanciar nosso Sol aqui. Depois a gente vai ter a nossa Terra, que está a 1 centímetro de distância, então a nossa Terra vai estar mais ou menos aqui, que dá 1 centímetro. Eu vou colocar dessa forma para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, beleza? Então, ó, agora a gente vai colocar Marte, que está a 1,5 centímetro em relação ao Sol. Então a gente bota mais ou menos aqui a posição onde está o Sol, o zero bem alinhado com o Sol, e bota 1,5 centímetro. Então, no caso, Marte vai estar nesse ponto aqui. Agora eu vou colocar Júpiter. Júpiter está a uma distância em relação ao Sol de 5,2 centímetros, então ele vai estar nessa ponta aqui. Tive que escolher uma bolinha preta para representar ele. Lembrando que se por acaso acabar a cor, você pode colocar cartolina ou qualquer pedaço de papel A4 em volta dele e fazer cores diferentes. Nesse caso aqui eu aproveitei e pintei com tinta guache, que já estava acabando. Não tinha uma quantidade de cores, e aí para não ficar uma cor repetida, eu pintei cada pontinha dele para eles ficarem diferentes um do outro. Vou colocar Saturno agora. Saturno ele está a 9,5 centímetros, então ele vai estar bem nesse ponto aqui. Então deixa bem mais alinhado com o Sol. Saturno está nessa ponta aqui. Urano ele vai estar a 19,2 centímetros, então ele vai estar quase aqui no nosso meio do campo. E agora a gente vai colocar Netuno, que está a 30,1 centímetros. Então a gente vai pegar a bolinha para representar Netuno. Então ele vai estar um pouquinho aqui, ó, nesse ponto aqui. Então eu vou botar alinhado para ficar bem aqui no meio do nosso campo, né? Nesse meio aqui, né? Não nesse aqui. Bem aqui centralizado no caso. E por fim eu vou colocar Plutão, que está a 39,5 centímetros, né? 39,5. Então ele vai estar bem aqui em cima da linha do gol adversário. E assim fica o espaçamento, né? A distância dos planetas em relação ao Sol. Então a gente ficou com essa ordem aqui. Primeiro a gente tem o nosso Sol, depois a gente tem Mercúrio, em seguida a gente tem Vênus, depois a Terra, em seguida a gente tem Marte, depois de Marte a gente tem aqui em preto Júpiter, depois a gente vai ter Saturno, Urano aqui no meio de campo, mais afastado aqui a gente tem Netuno, e por último, lá em cima da linha do gol adversário,
a gente tem Plutão. Uma técnica muito conhecida para a gente decorar a ordem dos planetas em relação ao Sol é essa frase aqui, que é: minha avó traga meu jantar, sopa, uva e nozes, onde cada uma dessas palavras aqui é a inicial de um planeta. Então segue a ordem depois do Sol: Mercúrio, vó no caso Vênus, traga a Terra, meu Marte, jantar seria Júpiter, sopa Saturno, uva seria Urano, nozes Netuno e pão seria Plutão. E a partir disso, é interessante perguntar para os alunos, em todo esse jogo, quem são os goleiros, os atacantes, os zagueiros, os meios de campos entre os planetas aqui. E é isso, pessoal. Para a segunda parte desse experimento, eu vou estar utilizando cartolina, eu vou estar utilizando 10 cartolinas de cores diferentes, que elas vão servir para eu colocar um nome de cada planeta do nosso sistema solar. Aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, eu já até fiz, tá? Eu recortei bem pequenininho e coloquei cada um deles. Além desse material, a gente vai precisar de um barbante de 2 metros de comprimento, uma fita adesiva, que vocês também podem estar utilizando cola branca, uma régua, né, dessa de 30 centímetros, ou se tiver uma fita métrica, é melhor ainda. Então, qual vai ser o objetivo dessa segunda parte do experimento? A gente vai pegar esse barbante, que ele tem 2 metros, e esses 2 metros vai ser a distância máxima que a gente vai colocar entre o Sol e o planeta mais distante, que no caso vai ser o Plutão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3 simples, que eu vou mostrar para vocês no quadro daqui a pouco. E a cada medida que a gente for colocando de cada planeta, a distância no barbante, a gente vai colando o nome de cada planeta, né? Então a gente começa pela nossa estrela, o Sol, e em seguida vai colocando os planetas em ordem, beleza? De volta ao quadro, agora a gente vai montar a regra de 3. Eu coloquei aqui em unidade astronômica, né? Que é, no caso, o significado de UA. 39,5 é em unidade astronômica a distância de Plutão em relação ao Sol. Lembrando que Plutão vai estar o mais distante lá. Vocês podem lembrar lá do campo de futebol que Plutão está lá na linha do gol. Então, como a gente vai utilizar um barbante de 2 metros, agora a gente vai determinar em que posição do nosso barbante vai ficar cada planeta. No caso aqui, eu utilizei esse valor de 31,1 unidades astronômicas. Esse valor aí é a distância de Netuno em relação ao Sol. E aí, o que a gente vai fazer? Para a gente descobrir a posição de cada planeta, a gente só vai alterando aqui. Lembrando que a gente vai utilizar o Plutão como referência e os 2 metros também. E aí aqui a gente só vai alterando de acordo com a unidade astronômica de cada planeta, ou seja, a distância de cada planeta em relação ao Sol. Então, o que eu fiz? Eu mostrei aqui, fiz a conta, dividi aqui e achei 1,52 metros. Então, eu atualizei a nossa tabela aqui. Ela vai ficar na seguinte forma. Então, Mercúrio é 0,019 metros e assim por diante, até chegar a Plutão, que no caso vai estar na outra extremidade da corda. Então, voltando para o nosso barbante aqui, a gente vai pegar a ponta, que no caso vai ser o nosso zero, a nossa posição zero. Vamos pegar onde a gente colocou a posição do Sol. E vamos colocar a fita adesiva sobre ele. Então o Sol a gente vai colocar aqui, ó, na posição zero do nosso barbante. Pode dobrar aqui. Aí o excesso, de fita, a gente pode fazer o corte com a tesoura. Tá vendo? Então a gente já tem o nosso Sol aqui. E agora a gente vai medindo para cada um e vendo onde é que vai ser a posição dos planetas agora em relação ao Sol. Então, dando sequência, nosso primeiro planeta mais próximo do Sol vai ser Mercúrio. De acordo com a tabela que eu mostrei agora há pouco, ele está a uma distância de 1,9 centímetros do Sol. Então a gente mede aqui no nosso barbante 1,9 centímetros. Então é mais ou menos nesse ponto aqui, ó.
Ó, não sei se está dando para ver aí na câmera. Então aqui a gente vai prender o nosso papel que vai estar representando o Mercúrio. E aí a gente vai montando dessa forma aqui, ó, botando em cada ponta e vai subindo aqui. Vou colocar um pouco mais distante agora para vocês conseguirem ver o barbante por completo, que como ele está aumentando, está ficando difícil de pegar no vídeo, mas eu vou tentar deixar pegando o máximo de ângulo possível. E por último, no fim do nosso barbante, a gente vai colocar Plutão. Então, tá pronto aqui o nosso barbante, tá vendo? Ele ficou, dá pra ver bem a distância dos planetas. Não sei se eu vou conseguir focar, mas Plutão é o último que tá lá, né? Lembrando que esse barbante tem 2 metros. E como vocês podem ver, a distância entre eles é muito, muito grande. Então, começando aqui pelo Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Um pouco mais distante que está se escondendo temos Júpiter, mais aqui para cima Saturno, Urano aqui, quase na metade da nossa corda. Deixa eu ver se eu consigo focar. Netuno, que está bem aqui. E por último, Plutão. Então vocês conseguem perceber que eles são bem distantes um do outro. Então a Terra tá lá, ó. E olha a distância que eles estão do restante dos planetas. E ficam 2 perguntas para os alunos. A primeira delas seria, de acordo com a escala adotada, qual seria a distância da Lua até o Sol? E onde se localizaria a Lua sobre o barbante?
Lembrando que seria de acordo com o nosso barbante que a gente acabou de fazer. E a segunda pergunta está que Vesta é um asteroide que se encontra a 2,361 UA, que é a unidade astronômica, do Sol, numa região denominada Cinturão de Asteroides. E entre que planetas se situa esse asteroide? E aí vocês devem responder entre quais desses planetas aqui, em torno da nossa linha aqui, ele se localiza. Na nossa terceira e última parte do experimento, a gente vai utilizar de novo as 10 cartolinas coloridas que a gente utilizou no experimento anterior, tá? A gente vai utilizar uma caneta, pode ser uma caneta comum. Eu peguei essa de ponta fina, porque vai ajudar na hora da marcação da cartolina. Uma tesoura para fazer os cortes, pode utilizar um estilete também. E uma régua. Nesse caso aqui, a gente vai estar fazendo as circunferências de cada um desses planetas. E também da nossa estrela, no caso o Sol. O que a gente vai precisar, pessoal? A gente vai desenhar primeiro na cartolina a circunferência de cada um deles. Eu vou passar as medidas para vocês. E aí a gente vai precisar utilizar um compasso, sendo que nesse caso vai precisar de um compasso muito grande. Então eu vou utilizar a mesma coisa que eu utilizei lá no experimento 1, tá? Do primeiro vídeo, que é essa régua aqui com esses furos aqui, onde eu vou substituir pelo compasso. Então, eu fixei aqui nesse ponto, tá? Eu vou usar 30 centímetros de raio, tá? Lembrando que eu vou usar duas folhas dessas folhas amarelas para fazer o sol. Então, no caso, a gente vai acabar tendo, no final, 60 centímetros de diâmetro para o nosso sol. Lembrando que, se puder fazer com uma cartolina maior ainda, né? Fazer até com 80 centímetros de diâmetro para o Sol, é até mais ideal, porque vocês vão perceber que no final, o menor deles, que é Plutão, vai ficar muito, mas muito pequeno. Então, pessoal, com a técnica ali da régua, fiz a marcação aqui do nosso raio, fiz na outra cartolina também, e agora a gente vai cortar para formar o nosso Sol. E aqui está o nosso Sol. Lembrando que aqui ele está com 60 centímetros de diâmetro. Então, diferentemente do roteiro que eu vou anexar, eu utilizei 60 centímetros, então tive que fazer uma adaptação. Então, a gente vai para a regra de 3 para descobrir qual vai ser o tamanho dos planetas, levando em consideração o tamanho do Sol que eu acabei de fazer. Então, o que eu fiz? A gente sabe, de acordo com a tabela lá, 109 vezes, botei os 30 centímetros, que no caso é o raio do nosso Sol. Então, de acordo com a tabela, que também vai estar anexada lá, eu peguei o valor de Mercúrio, 0,4, e fiz a regra de 3 aqui. Eu multipliquei aqui por 2, porque dividindo só esses dois aqui, eu vou obter o valor do raio. E como o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, eu multipliquei por 2. Então, eu obtive que o diâmetro de Mercúrio, por exemplo, vai ser 0,22 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz essa mesma conta, né, alterando, no caso, para o valor de cada planeta, e obtive esses resultados aqui. Então, vocês podem perceber que Vênus deu 0,5 centímetros, a Terra deu 0,55 e assim por diante. E Plutão, como já era de se esperar por ser o menor deles, vai dar 0,11 centímetros. Então, esse é um valor muito, muito pequeno, talvez nem a régua consiga, mas a gente tenta fazer um tamanho aproximado na hora da gente recortar. Então, pessoal, dando sequência aqui na nossa tabela, o próximo que a gente vai pegar vai ser Mercúrio, que tem 0,22 centímetros de diâmetro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para a nossa régua, peguei essa outra régua aqui para melhorar a visualização, esperar focar aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o compasso, vai vir aqui, ó, 0,22, que é mais ou menos aqui, ó. É até o mínimo que o compasso consegue abrir. E a gente pega a folha e faz o desenho com compasso. Então fica essa bolinha bem pequenininha aqui. Vou tentar focar de novo. É bem pequenininho mesmo.
Então chegou a vez da gente fazer Vênus, que tem 0,5 centímetros de diâmetro. Então a gente pega aqui o papel, vamos voltar para a régua, a gente vê aqui em torno de 0,5. Focar aqui a câmera. Então 0,5 vai dar mais ou menos, vai dar esse ponto aqui, ó, mais ou menos esse ângulo de abertura. Então a gente pega o nosso papel, traça a nossa circunferência, então vai ficar desse tamanho aqui. Em seguida a Terra, que é um pouquinho maior, tem 0,55 centímetros de diâmetro. Então a gente pega um pouquinho maior que Vênus. Então daqui a gente pega quase 6 aqui. Lembrando que a gente vai ter que fazer aproximado, porque como se tratam de valores muito pequenos, até pra gente aqui medir vai ficar difícil. Mas a gente tenta se aproximar. Ó, vocês conseguem ver? Agora a gente chega em Marte, que é 0,28 centímetros de diâmetro. Eu vou arredondar aqui para 0,3, até porque a nossa escala não permite ser tão preciso assim. Então, vou utilizar o 0,3, pegar o nosso papel e fazer o nosso desenho. Então, ó, tá pronto, vai ficar desse tamanho aqui. Em seguida, a gente já vai para Júpiter, que é bem maior. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma folha maior. Júpiter tem 6,16 centímetros de diâmetro. Então, ó, tem uma abertura aqui, ó, nessa ponta aqui. A gente tenta centralizar. Se dá pra fazer, dá. Então, ó, vai ficar dessa forma aqui. Em seguida, a gente tem Saturno com 5,17 centímetros de diâmetro. Então, focar aqui. 5,17, então a gente vai estar mais ou menos aqui. Vou arredondar para 5,2. Mais ou menos nesse ponto aqui. Pegar a folha. E fazer a marcação. Então, ó, fica dessa forma aqui. Em seguida vem Urano, que é 2,2 centímetros. Então a gente volta para nossa régua aqui. 2,2 centímetros, então é mais ou menos daqui até mais ou menos aqui, nessa parte aqui. A gente vai para a folha. Depois disso a gente tem Netuno, que é 2,15 centímetros de diâmetro. Então vamos botar a régua aqui. Pegar o nosso compasso. Então 2,15 centímetros vai dar aproximadamente aqui, ó. Então pegar nosso papel. E ficou assim. Você consegue ver? Agora eu acho que ficou bom. E agora é só a gente fazer o recorte de cada um desses planetas. Ficou
Então ficou pronto aqui o nosso sistema solar, né? Então a gente tem um Sol, em seguida pequenininho aqui Mercúrio, do lado Vênus, em seguida a Terra, em vermelho Marte, em seguida Júpiter, o maior deles, Saturno, Urano, Netuno e Plutão vai ser essa bolinha aqui, minúscula. Então, bem do alto, vocês conseguem ver a diferença muito grande entre eles. E por fim, fica aí a pergunta. De acordo com essa escala que a gente utilizou aqui para fazer o tamanho dos planetas, como ficaria o diâmetro da Lua? E a outra tarefa seria colocar em ordem crescente os planetas e depois em ordem decrescente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina de astronomia, a terceira. E bom experimento e até a próxima.